Estamos percorrendo o caminho do documento final do Sínodo da Amazônia. Lembramos que o Sínodo é uma grande assembleia representativa da Igreja que procura tratar de temas específicos e que sugere algumas orientações para o Papa. Portanto, o Sínodo não toma decisões. Ele chega a um consenso e apresenta ao Papa sugestões pastorais. É nesse sentido que o Sínodo da Amazônia contemplou como grande linha a conversão integral, pessoal, comunitária, institucional, conversão que ao mesmo tempo vem de dentro e se expressa em gestos, e essa conversão integral realizada através de uma conversão pastoral, capítulo 2, uma conversão cultural, capítulo 3, uma conversão ecológica, capítulo 4. E o documento termina com o capítulo 5 a respeito da conversão sinodal. O que significa conversão sinodal? É uma expressão que o Papa Francisco trouxe à tona a partir do Concílio Vaticano II, que significa organizar a Igreja de uma forma tal que todos os seus membros se envolvam e participem. Os leigos e leigas, religiosos e religiosas, presbíteros, bispos e os organismos centrais da Igreja. Então, a sinodalidade significa, a palavra sínodo, significa o caminhar juntos na mesma direção. Bom lembrar que no documento de Puebla se usou a expressão comunhão e participação. O documento de Aparecida fala que todos nós somos discípulos missionários. E quando se fala em sinodalidade, não significa que vamos acabar com a autoridade da Igreja, que os leigos vão tomar conta de tudo. Isso é um equívoco. A sinodalidade significa integrar os diferentes carismas e ministérios a serviço da missão. E há ministérios na Igreja que são ordenados, padre, e ministérios não ordenados, são serviços prestados à comunidade que são reconhecidos como tal. Bom, esse é o assunto do capítulo 5 e foi o assunto que deu mais polêmica por aí. Não é verdade? Participação das mulheres da comunidade, diaconisa, vai acontecer ou não vai? Serão ordenados presbíteros indígenas? Será que o celibato vai valer agora para todo mundo? Esse tema suscitou um debate enorme e muito receio sem precisar. O Sínodo abordou isso com tranquilidade, em alguns momentos, naturalmente, com algumas tensões, mas com muita maturidade. Bom, o que o capítulo 5 apresenta como conclusão sobre esse ponto? Primeiro, há uma reflexão mais ampla, que vale a pena a gente ler, que é muito bonita, sobre a sinodalidade missionária na Igreja Amazônica. Ou seja, para que a gente quer uma igreja mais participativa, com mais consulta, com maior envolvimento das pessoas e adesão? Para a missão, não para fazer um clubezinho fechado sobre si próprio. Então, e essa sinodalidade de todo o povo de Deus, o Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, ele coloca isso: a igreja é o povo de Deus. E esse povo de Deus tem diferentes ministérios e serviços. À luz do Espírito Santo, ele vai vivendo, vai caminhando e respondendo aos apelos de Deus na realidade. Vai se organizando internamente e anuncia o Evangelho. O documento, no seu capítulo 5, dedica a parte, eu diria, mais significativa aos novos caminhos para a ministerialidade eclesial. Então, ali se lembra a importância da vida consagrada,
Quantos irmãos, irmãs, padres e principalmente irmãs religiosas viveram e vivem na Amazônia com uma dedicação imensa, em comunidades distantes, onde ninguém valoriza, principalmente a vida religiosa feminina, que merece reconhecimento e gratidão. Pois o documento do Sínodo lembra a importância das mulheres. A grande parte das nossas comunidades da região amazônica, e especialmente aquelas longínquas, são coordenadas e animadas por mulheres. Então é fundamental que a Igreja reconheça o valor das mulheres e dê oportunidade para que as mulheres exercitem o ministério ou os ministérios de maneira diferente. Há uma discussão no momento na igreja a respeito da possibilidade do ministério do diaconato para as mulheres. O Sínodo apoia essa iniciativa e pede que os estudos continuem. Ele não toma uma posição efetiva com relação a isso, mas manifesta um desejo positivo que as mulheres sejam incorporadas no ministério do diaconato, mas não de uma maneira autoritária. Um diaconato que seja um serviço à comunidade de irmãos e de irmãs. Depois, há uma referência ao diaconato permanente. Vocês sabem que já existe na Igreja Católica essa possibilidade que homens casados tenham acesso ao diaconato, sejam diáconos permanentes. Então há um apelo para que esse diaconato aumente, que haja uma formação específica para o diaconato permanente, levando em conta a realidade dos nossos povos ribeirinhos e dos povos indígenas. Bom, depois se vem uma questão fundamental. Se a Eucaristia, a palavra de Deus e a Eucaristia são nucleares para a formação da comunidade cristã, é fundamental que as comunidades da Amazônia tenham acesso à Eucaristia. Isso não acontece hoje. Vamos rezar pelas vocações? Claro. Vamos promover as vocações sacerdotais? Importantíssimo. Mas isso, do jeito que se realiza hoje, é insuficiente. Muitas comunidades recebem o padre 1 ou 2 vezes no ano. Esse tipo de pastoral da visita é insuficiente e está levando a Igreja da Amazônia a uma perda crescente de fiéis. Então é muito importante que a Igreja, como um todo, com discernimento, com equilíbrio, com segurança, dê novos passos nesse sentido. Então o Sínodo abriu esse caminho para que o Papa, fiel à tradição da Igreja, aos novos desafios do momento, tome a decisão adequada. Também, ao final, o documento propõe estruturas sinodais regionais na Igreja Amazônica, ou seja, não somente as dioceses e as prelazias, mas grupos, como aconteceu na preparação do Sínodo, estimulados principalmente pela Repam, que realizem trabalho conjunto para uma evangelização mais eficaz. Se convoca as universidades para colaborar no processo de conhecer mais a realidade amazônica, e se propõe, inclusive, um grupo ou uma instituição que estude mais a realidade amazônica e também anime a pastoral na região amazônica. Por fim, há uma sugestão de um rito específico para os povos indígenas. Gente, o que não é novidade, porque há ritos específicos para diferentes povos no mundo. Então, o que se propõe o Sínodo da Amazônia é algo que já existe em outras instâncias da Igreja, mas que é mais difícil para nós que estamos acostumados com uma visão única e com um formato único de expressão do rito, da liturgia e das normas. Então, terminamos com isso a apresentação do documento final do Sínodo da Amazônia. E o que eu acho que é mais importante, ou tão importante quanto o documento, foi essa experiência vivida pelos bispos religiosos, leigos e leigas no Sínodo, que eles estão espalhando por aí. E o pós-Sínodo, ou seja, fazer com que a mensagem do Sínodo seja conhecida e vivida e colocada em prática nas nossas igrejas locais.
Você também e a sua comunidade está convidada a conhecer o texto sinodal, a refletir sobre ele. Se você vive na região amazônica, como colocar em prática aí? Se você vive em outra região do país, que apelos e que esperanças ele suscita para nós? Vida e missão neste chão. Está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum.